E hoje iremos falar de Roma Antiga, cidade que sediou um dos maiores impérios da Antiguidade. Localizada na porção oeste da Península Itálica, no Mediterrâneo, as origens de Roma remontam à lenda dos irmãos Rômulo e Remo. Segundo o poeta Virgílio, em sua obra Eneida, os romanos descendem de um herói troiano chamado Enéas, que fugiu da guerra de Troia e foi parar na Península Itálica, dando origem aos irmãos Rômulo e Remo. Os irmãos são jogados no rio Tibre pelo usurpador do trono, o Amulio, certo? São salvos por uma loba e amamentados por ela e depois criados por um casal de camponeses. Quando eles crescem, quando eles chegam à maioridade, eles recebem a missão de ir a Roma para destronar o Amulio. E assim eles o fazem. Em um desentendimento, Rômulo mata Remo e se torna o primeiro rei de Roma. A despeito desse mito de fundação, o que os historiadores defendem é que Roma foi formada em 753 a.C., através da reunião de alguns dos povos que viviam naquela região, dentre os quais tínhamos os italiotas, que eram os latinos, os etruscos e também os gregos. Então, esse mito fundacional dos irmãos Rômulo e Remo, eles não se aplicam de fato na prática. Para os historiadores, isso foi apenas uma lenda, e que ainda é contada até hoje. Mas a formação de Roma, propriamente dita, se dá da junção dessas pequenas aldeias, desses italiotas que viviam na região. Para que possamos entender a história de Roma, é preciso dividi-la em 3 partes. A fase da monarquia, da república e do império. Na fase da monarquia, o rei acumulava poderes executivos, judiciários e religiosos. Mesmo sob o regime monárquico, havia a figura do poder legislativo, ocupado pelo Senado e pela Assembleia Curiata, ou, se preferir, Cúria. Já nesse momento, a sociedade romana se estruturou da seguinte forma. Tinham os patrícios, que eram grandes proprietários de terra, plebeus, pequenos proprietários, agricultores, comerciantes e artesãos, clientes, homens livres e sem posses que viviam como agregados dos patrícios e, por último, os escravos que eram recrutados através de guerras ou por dívidas. Ao todo, 7 reis governaram Roma durante a primeira fase de sua história. Destes, os 3 últimos possuíam origem etrusca. Em razão de conflitos internos, o Senado destituiu o último rei etrusco, que chamava-se Tarquínio, o Soberbo, e passou a exercer suas funções, fato que marcou o fim da monarquia e o início da república. Nesse caso, a monarquia vai de 753 a 509. Já a república vai de 509 a 27 a.C. O governo romano durante a república foi exercido a partir de 3 órgãos principais. O Senado, responsável por criar as leis, as assembleias, responsáveis por votá-las, e a magistratura, que era o conjunto de cargos eleitos pela Assembleia Centuriata, que exerciam funções específicas para executar as leis. A magistratura era composta pelos seguintes cargos: os cônsules, que eram os cargos de mais prestígio em Roma Antiga, pretores, encarregados de tarefas judiciárias, edis, responsáveis pela administração pública, censores, que contabilizavam a população e sua renda, e, por último, os questores, que administravam o tesouro público. Durante a fase da República, Roma viveu uma grande expansão territorial, incorporando áreas da Europa, da Ásia e do norte da África.
Apesar das grandes expansões territoriais, a estrutura social e a condição de vida dos plebeus provocaram diversas revoltas em Roma. Com medo de uma rebelião interna, os patrícios aceitaram diversas reformas nas instituições romanas durante o período da República. A principal delas foi a criação do tribuno da plebe, um cargo que permitia aos plebeus possuírem representação política. Os dois tribunos da plebe foram os irmãos Tibério e Caio Graco, que, em outras propostas, tentaram implantar a reforma agrária. Sem êxito, os irmãos Graco acabaram sendo assassinados. A fase final da República foi marcada por crises sucessivas que levaram à criação de 2 triunviratos para tentar resolver os impasses surgidos naquele momento. O primeiro triunvirato foi formado em 60 a.C. e era composto por Júlio César, Pompeu e Crasso. Após a morte de Crasso, Júlio César derrota Pompeu e é declarado ditador vitalício de Roma. Contudo, após entrar em conflito com o Senado, Júlio César também acaba assassinado e um segundo triunvirato é formado, desta vez por Marco Antônio, Otávio e Lépido. Novamente, os 3 governantes entram em conflito e Otávio sai vencedor. Dessa vez, sem nenhum rival com chances de derrotá-lo, Otávio é declarado imperador de Roma, dando início ao 3º período de sua história, que se estende de 27 a.C. a 476 d.C., com a queda do Império Romano para os germânicos. O Império Romano foi responsável pela centralização política e pela adoção de características monárquicas que o distanciavam da República. O Alto Império, iniciado com o governo de Otávio Augusto, título que significa divino, foi marcado pela estabilidade das conquistas territoriais e pela manutenção do escravismo. No âmbito interno, Otávio consagra a política do pão e circo, que consistia em distribuir alimentos e promover grandes espetáculos, como os combates entre gladiadores, para entreter as massas e coibir revoltas. A relativa estabilidade conseguida no período, sem grandes contratempos militares, ficou conhecida como Pax Romana. Após a morte de Otávio, em 14 d.C., o trono romano foi ocupado por várias dinastias e até o fim do Império alguns governantes se destacaram, como por exemplo o Nero, que iniciou a perseguição aos cristãos. Depois de longos anos de perseguição, o imperador Constantino, através do Édipo de Milão, encerra oficialmente as perseguições em 313 d.C. Ainda sob o governo de Constantino, a capital do império é transferida de Roma para Constantinopla, na porção oriental do império, no ano de 330, seguindo critérios bem definidos. A mudança se deveu ao fato de Constantinopla não ser tão dependente do sistema escravista e também não estar tão vulnerável aos ataques dos chamados bárbaros que já começavam a ameaçar o império. Com uma última tentativa de salvar Roma, o imperador Teodósio transforma o cristianismo como religião oficial de Roma em 391, através do Édipo de Tessalônica, e divide o império em 2 porções em 395. Uma com capital em Roma, que é o Império Ocidental, e outra que é o Império Oriental com capital em Constantinopla. Após as invasões em 476, a porção ocidental será completamente invadida e a oriental se transforma no Império Bizantino, que vai resistir até 1453.